Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago Cortez. Eu sou CEO da Casa de Imagem. A Casa de Imagem é uma agência de marketing digital que foi criada em Franca, lá no ano de 2012. Né? Quando eu criei essa empresa, eu tinha como premissa que o mundo podia acabar em 2012, então se essa empresa não desse certo, eu não tinha muito a perder, ia morrer todo mundo e estava tudo certo. Então a minha trajetória ela vem através de uma empresa que eu já tive, onde eu já quebrei. Eu tenho um know-how muito forte em vendas, conheço um pouquinho de varejo, já trabalhei com tecnologia da informação e eu juntei todos esses conhecimentos para montar a minha empresa lá em 2012. E se você for ver 2012, é um período onde o Facebook começou a se popularizar no Brasil. Então meio que a gente surgiu junto com o contexto de marketing digital. Só para eu poder exemplificar melhor aqui, levanta a mão, por favor, quem que é empresário que está aqui assistindo a palestra? Bom, boa parte. Então, muitas coisas que eu for falar aqui, vocês vão entender como é que o empresário pensa para a gente trabalhar. Né? Eu gostaria de abrir essa palestra com a seguinte frase: em Deus eu acredito, para todos os outros casos, você me dá números que a gente vai conversar. E eu levo essa premissa dentro da empresa porque os números eles não mentem. A gente pode discutir, eu posso ter uma opinião, você pode ter outra, só que se não tiver número para comprovar o que a gente acha, nada disso vai funcionar. Né? E eu decidi usar o Google Data Studio por causa de uma briga que aconteceu lá na empresa, né, lá no começo dela. Tá certo que não foi uma briga desse jeito, foi só uma discussão. Mas isso foi o que fez a gente começar a evoluir para trabalhar com o Google Data Studio dentro desse trabalho, dentro dessa linha. E a pessoa responsável por essa briga está aqui assistindo a palestra. Levanta a mão, Pedro, por favor. Palmas para o Pedro, pessoal. O Pedro trabalhou com a gente lá na empresa e a função dele era otimizar as campanhas dos clientes, trabalhar com Customer Success. Né? E ele chegou para mim no belo dia e falou assim: Thiago, a gente precisa acompanhar os números dos nossos clientes diariamente. E eu fui lá e respondi para ele, falei: tá certo, Pedro, eu concordo com você, mas só como é que a gente vai fazer isso de uma forma prática? A gente tem vários clientes, vários segmentos, a gente não foca só em e-commerce, a gente trabalha com marketing digital, então eu tenho clientes que têm um perfil de busca de leads, eu tenho clientes que têm um perfil só em brand, de gerar conteúdo, né? E aí ele me respondeu: nós temos que planilhar todos os dados de todos os nossos clientes todos os dias. Aí eu respondi para ele: mas assim eu vou ter que contratar uma pessoa só para preencher planilha. E quem é empresário sabe como é difícil você calcular a folha de pagamento para você ter uma pessoa só para preencher planilha o dia inteiro. Isso daí não fecha a conta e a gente não consegue pensar desse jeito. Aí a briga continuou. E o Pedro virou para mim e falou assim: então tá, não precisa contratar ninguém que eu vou preencher esses dados. Eu entro todo dia, preencho essas planilhas de cada cliente e vou abrir lá, todos os dias vou fazer isso. Falei: tudo bem, Pedro, mas você não trabalha de graça. Eu estou pagando o seu salário para isso também. Então, se você está preenchendo, se outra pessoa está preenchendo, a mesma coisa vai acontecer. Mas o Pedro é muito perspicaz e todo dia ele chegava e preenchia a planilha de todos os clientes. Aqui é um modelo que foi o primeiro modelo que a gente começou a trabalhar. Eu tinha lá mês a mês para a gente acompanhar os principais indicadores e aí cada dia ele ia lá e ia alimentando essa planilha. O mundo foi maravilhoso até então, mas realmente a gente conseguiu extrair dentro dessas informações, dentro dessas planilhas, dados muito importantes que ajudaram a gente a tomar decisões que iam melhorar aos poucos a performance de cada um dos nossos clientes. Só que preencher planilha é um saco. Né? Ninguém tem saco para entrar todo dia, é um trabalho manual e isso é um trabalho que tem que ser substituído pelos robôs. Né? Porque não tem por que você entrar todo dia e ficar copiando o número de um lado para o outro. E voltou a briga. Aí o Pedro chegou e falou: a gente precisa preencher esses dados. Só que eu estou cheio de coisa para fazer, Thiago. E agora? Como é que eu faço? Falei: eu prefiro perder o tempo que for necessário para buscar uma solução automática que vai me trazer essas informações, do que eu usar esse tempo para preencher as planilhas de uma forma burocrática. E isso daqui é uma decisão muito importante, e aí eu acho que o empresário ele tem que pensar. Porque a hora do empresário é a hora mais cara dentro de uma empresa. Se você for perder seu tempo para fazer coisas burocráticas, você está usando o profissional mais caro da sua empresa para fazer um trabalho que outra pessoa poderia fazer. Aí surgiu o Data Studio. A gente tinha várias soluções para a gente integrar. Eu tinha Power BI, eu tinha outras ferramentas de análise, mas o Data Studio, por ser uma ferramenta do Google e a gente trabalhar com muita campanha de performance, foi uma coisa que a gente já tinha um conhecimento, nem que seja inicial.
E aí decidimos migrar para o Data Studio para fazer esses trabalhos. Só que essa não foi a parte mais fácil. Trabalhar com o Google Data Studio, você montar os dashboards lá dentro, é uma coisa que é muito intuitiva, qualquer um consegue sentar e fuçar um pouquinho na plataforma, você consegue montar. A parte mais difícil de trabalhar com isso era entender o que a gente precisava medir. Porque eu preciso olhar para o número certo. Se eu não olhar para o número certo, eu vou tomar decisões erradas, esses resultados eles não vão vir, e em muitos casos eles podem até piorar. Então, nessa palestra, o que eu separei para mostrar para vocês? Como é que a gente vai definir KPIs e métricas, e tem uma diferença sutil entre essas duas coisas que é muito importante a gente entender quando a gente está na análise de dados. Os fundamentos principais do Google Data Studio, que são muitos. As principais integrações. Separei aqui para vocês alguns dashboards que eu vou mostrar que são interessantes, que a gente usa isso no nosso dia a dia, que dão muitos insights para nós. Uma forma da gente usar para validar a hipótese e a metodologia de análise que a gente usa para trabalhar dentro disso. E no final, se todo mundo ficar acordado, né, porque depois do almoço a gente sabe que é meio difícil, ainda tem bônus para quem permanecer na palestra. Uma coisa importante, assim, vamos falar de diferença entre KPIs e métricas. Aqui tem um artigo que está lá no nosso site, onde a gente explica de uma forma um pouco mais detalhada, mais didática isso. Mas o conceito básico de KPI é indicadores que são utilizados para eu medir a performance da minha empresa. São os indicadores-chave, são as principais métricas, os principais números que eu tenho que olhar para saber se eu estou no caminho certo para atingir a minha meta, a meta que eu tracei dentro da minha empresa. E a métrica são os números que eu vou acompanhar que vão compor esse KPI, né? Tem muita gente que foca na métrica e esquece que o KPI é a coisa mais importante. Então, por isso é importante a gente diferenciar uma coisa da outra, que quando eu for criar um dashboard, eu vou ter uma forma de agrupar essas informações e otimizar etapa por etapa do processo para saber se isso realmente vai estar fazendo sentido e se isso realmente vai trazer o resultado que eu preciso. Vamos para um exemplo prático de uma coisa que fica mais fácil de entender. Se eu tenho uma meta, que essa meta é emagrecer, eu tenho que medir os meus KPIs, que são os meus indicadores-chave para a gente começar nesse processo. Então lá, se eu for emagrecer, o que eu tenho que monitorar? Eu primeiro tenho que monitorar o meu peso, eu tenho que monitorar a porcentagem que eu tenho de músculo no meu corpo e a porcentagem que eu tenho de gordura. Esses são os indicadores-chave que vão fazer com que eu tenha resultado se eu quiser emagrecer. Porque se aumentar o meu músculo, a minha estética vai diferenciar, o músculo queima mais gordura, consequentemente eu vou emagrecer. Se eu for medir o meu peso, eu vou subir na balança todos os dias, eu vou acompanhar esses números e a porcentagem de gordura também. E as minhas métricas são o que eu posso fazer para que esse resultado influencie... Esse resultado influencie nos meus KPIs. Então, se eu fizer mais exercício físico, a tendência é que eu perca mais peso, que eu aumente a minha porcentagem de gordura, de músculo e diminua a minha porcentagem de gordura. Se eu ingerir mais água, também. Se eu consumir menos caloria, também. E aí eu vou agrupar dentro desse processo todos os indicadores que vão compor esse KPI para que eu consiga ter o resultado certo. Então, vamos montar, como a gente está num evento de e-commerce, vamos montar um exemplo prático de um e-commerce, de como que a gente consegue monitorar isso de uma forma mais prática. Dentro de um e-commerce, quais são os KPIs que eu consigo medir para que fique mais básico, para que eu consiga resultado? Eu vou medir o faturamento da minha loja, eu vou analisar qual que é o ticket médio dessa loja, né? E o número de pedidos que eu tenho dentro disso. As métricas que vão me influenciar dentro disso. Aqui eu coloquei 3, mas são várias, tá? E uma coisa muito importante, não existe receita de bolo dentro disso. Cada empresa vai ter a sua necessidade básica e cada empresário, cada pessoa que cuida da parte de performance vai ter que sentar e identificar quais são os números que estão influenciando para compor esses resultados da forma prática. Então aqui como exemplo eu coloquei a quantidade de usuários que entram no meu site, porque existe uma tendência de que quanto mais pessoas entrem no meu site, a chance de eu vender é maior. Quantos produtos essas pessoas adicionam no carrinho, porque isso é uma parte do processo. E número de checkouts iniciados versus o número de checkouts concluídos. Eu vou ter 3 métricas básicas que vão me ajudar a monitorar os indicadores principais e esses indicadores vão conseguir me dar informações para que eu possa tomar a minha decisão.
Uma coisa muito importante para entender no conceito de dashboard é o seguinte: o dashboard ele te dá mais perguntas do que respostas, porque ele vai te mostrar quais são os dados que estão destacando dentro do universo que você selecionou, e daí sim você vai criar as suas hipóteses para validar esses processos. Aí a gente entra no Data Studio. Então, de uma forma mais direta, o que significa o Data Studio? Isso aqui é uma explicação do próprio Google. Ó, o Data Studio é uma ferramenta que se integra a diversas fontes de dados, como o Analytics, aqui está o AdWords, mas é o Google Ads ainda, e basicamente qualquer dado que você insira em planilhas do Google. Basicamente qualquer dado que você insira em planilhas do Google, isso é uma informação muito importante. E transforma em relatórios customizáveis, fáceis de entender e atualizados em tempo real. Essa outra informação é muito importante, atualizado em tempo real. Quem passou pelo stand do Data, da parte de dados, eles falaram bastante disso, de ter a importância hoje de informação em tempo real. Né? Não existe mais aquele um dia de prazo para você mandar o e-mail com os dados que você precisa. Hoje a informação ela tem que ser online, ela tem que ser real, em tempo real. E de uma forma mais simples, como que funciona o Data Studio? Né? Você vai lá, né, pega o Google Data Studio e ele funciona como um conector de dados. Então eu tenho o Google Data Studio como um centralizador, e eu vou pegar esses dados, jogar para a plataforma do Google Data Studio, e essa plataforma vai me extrair, me possibilitar transformar isso em números que sejam fáceis de se analisar para uma coisa muito importante: extrair informação. Dados sem análise, eles são só dados, eles não servem para nada. Eu preciso extrair informação para que eu consiga melhorar os meus resultados ao longo do tempo. E o Google Data Studio ele tem 4 tipos básicos de conexões. Eu tenho as conexões que são diretas do Google, que são chamadas de Google Connectors. Aqui eu tenho 17 conexões que o próprio Google já me fornece a informação e eu faço uma integração nativa dentro da plataforma. Eu tenho os parceiros do Google, que eu tenho 128 opções, 128 empresas ou soluções ou aplicativos que estão integradas direto com o Google Data Studio, que com poucos cliques você consegue puxar a informação de onde você precisa. Eu tenho também a solução Open Source. Né? A Open Source eu tenho alguns dados que eu consigo trazer de forma prática para eu trabalhar do jeito que eu quiser. E se nenhuma dessas 3 opções conseguir suprir a sua necessidade de enviar informação para o Google Data Studio, eu tenho o App Script e aqui o céu é o limite. Tudo que eu precisar mandar de informação para o Google Data Studio, eu consigo através de um desses canais. Lá no Google Connectors, eu tenho principalmente uma coisa interessante: conector de planilha. Qualquer coisa que eu tenha em planilha do Google Sheets, eu consigo importar para o Data Studio. Todas as soluções do próprio Google, né, Analytics, AdWords, Google Ads, Search Console, YouTube e assim por diante. Banco de dados, então eu tenho aqui as opções de conectar o MySQL, o PostgreSQL, então isso daqui já é nativo do Google. Se eu tenho uma solução, um e-commerce que exporta, que trabalha com algum desses bancos de dados, eu já consigo fazer essa análise. E eu posso também fazer o upload de arquivos, eu posso pegar os arquivos e subir para a solução. Se eu tiver nenhuma dessas soluções aqui, eu posso subir, se eu tiver uma planilha, eu posso enviar essas informações para lá. Na parte dos connectors, eu não vou citar cada um dos 128, né? Eu separei aqui uma ferramenta que a gente usa que é muito prática, que é o Supermetrics. O Google Data Studio ele me traz as informações nativas do Google, então tudo que eu precisar filtrar de informação de campanhas do Google, no YouTube e assim por diante, ele me traz nativo. Só que integração com redes sociais, Facebook, Facebook Analytics, YouTube, Instagram e assim por diante, eu preciso de um parceiro que faça essa integração e eu importo essa integração para cá. Né? O Supermetrics ele tem essa solução. Apesar da usabilidade do site ser horrível, eu coloquei aqui até um link para vocês irem direto para a parte onde vocês conseguem contratar essa plataforma. E os planos deles, eles têm um plano que é, para todas as soluções do Supermetrics, eu consigo pagar $99 mês. Para empresas médias, isso aqui é até relevante, faz sentido. Para algumas empresas que precisam de uma solução mais simples, por exemplo, eu preciso só analisar os dados da campanha que eu rodo no Facebook Ads, para analisar o que vem de campanha do Face, do Instagram e assim por diante. Eu tenho uma solução que eu pago $19 por mês e eu posso fazer uma integração avulsa.
Eu pego lá a integração do Face Ads, integro com o Google Data Studio, pago $19 por mês. Quero fazer do Instagram? Também faço mais $19 por mês. Então, é uma forma que fica mais prática para você trabalhar. Existem outros parceiros dentro da ferramenta do Data Studio, dentro da linha de parceiros, mas a gente costuma trabalhar com Supermetrics, mas fica à vontade, dá para explorar bastante as soluções da ferramenta aí, quem quiser. Falando de conectores open source, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, o GitHub é um, o PageSpeed Insights pode me trazer algumas informações que sejam interessantes. Então, essas soluções são as soluções que são 12, que eu posso trazer open source e customizar do jeito que eu precisar. E o Google App Script é quando eu tenho alguma solução que não me serviu para nenhuma das outras, eu vou lá, sigo essa documentação que tem aqui, eu coloquei o link para facilitar, porque você sabe que o suporte do Google, quando você tem alguma coisa de pesquisa lá, é link atrás de link, você acaba ficando perdido. Então, eu facilitei o caminho para vocês, acessa por esse link. Se você tiver uma solução que você precisa integrar direto, você pode fazer por esse link, você vai seguir essas informações aqui e consegue se transformar num parceiro do Data Studio. Bom, agora que a gente já entendeu para que serve o Google Data Studio, é hora de colocar a mão na massa. Então, eu separei aqui para vocês alguns dos dashboards que a gente mais usa, que ajuda a gente a tomar a decisão na hora de análise. Mas, primeiro, a gente precisa entender para que serve um dashboard, né? É um conceito muito importante, porque se eu for montar uma plataforma de dashboard, eu tenho que trazer a informação importante. Aí você vai lá e pesquisa no Google, está escrito assim: um dashboard é uma ferramenta de gestão de informação que ajuda o acompanhamento e exibição de indicadores-chave de performance, os KPIs. Métricas e dados que indicam a saúde de um negócio, setor ou processo. Eles são customizáveis para atender às demandas específicas de cada empresa e suas áreas. Dá vontade até de tatuar no peito isso, não dá? Você olhar no espelho, assim, você acorda no espelho, nossa, já sei o que é um dashboard. Como eu sou de Franca, a gente é perto de Minas, eu decidi colocar uma informação que seja mais fácil de entender. Então, vamos apagar isso daqui. E, para a gente entender para que serve um dashboard, é fácil. O dashboard é um troço que me ajuda a analisar os dados que eu tenho. Ponto final. Então, se eu preciso analisar a informação de uma forma prática, eu vou fazer um dashboard que me economize essas informações dentro disso. Aí eu vou criar lá o meu primeiro relatório, né? Eu vou escolher, dentro dessa ferramenta, quais são as soluções que vão me transformar esses dados de uma forma mais interessante para que eu possa bater o olho e falar, aqui tem alguma discrepância, aqui tem alguma coisa errada. Né? Então, essa é a carinha, para quem nunca entrou no Google Data Studio, essa é a carinha básica dele, ele tem lá, funciona praticamente como um CorelDRAW da vida. E aqui eu tenho essa parte onde eu vou inserir os gráficos do jeito que eu quiser apresentar essa informação. Daqui você consegue escolher qual que é o melhor caminho para você apresentar o que você precisa dentro da plataforma. Aí, como eu falei, a gente precisa agrupar as informações que estão ligadas para que a gente consiga analisar onde que eu vou mexer dentro desse ponto para o resultado vir. Então, nos KPIs lá que a gente mapeou atrás, o número de pedidos, o ticket médio de um e-commerce e o faturamento. Eu vou agrupar essas informações e dentro dessa mesma dashboard, eu vou colocar os dados que estão ligados entre eles. Então, a quantidade de usuários únicos, os produtos adicionados no carrinho, o abandono de carrinho, o meu custo por aquisição, e eu posso filtrar todas as métricas que estão listadas e estão influenciando diretamente esses KPIs, para que eu possa tomar minha decisão e entender aonde que eu vou mexer primeiro dentro dessa linha. Alguns dashboards que a gente usa aqui na empresa, que ajudam a gente para tomar a decisão. Eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, esse aqui é um cliente nosso que a gente monitora a parte de redes sociais e o objetivo dele é engajamento. Então, eu trabalho com gráficos de pizza, onde eu coloco as métricas lado a lado, e isso daqui vai me dar informação para eu olhar, ó, essa parte laranja aqui, ela representa 12% da minha verba investida. Só que o envolvimento dela, de todas as outras campanhas, está em 46%. O alcance dela é 12% baseado em todas as outras. Essa linha maior aqui, elas são os outros gráficos, tá? As outras informações. E com isso, eu vou conseguindo ter insights que vão me ajudar a olhar para essa campanha e falar assim, pô, se eu estou usando 12% da minha verba para essa campanha, ela está atingindo um envolvimento maior, será que se eu aumentar essa campanha aqui, eu consigo ter mais resultado? E aí eu vou mexendo dado por dado e vou analisando o que isso pode dar certo, o que isso pode dar errado. Um outro jeito que ajuda a gente bastante na parte de análise
é uma tabela onde eu vou trazer as informações dia a dia do que eu quero filtrar. Então, eu tenho em cada coluna as métricas que eu vou acompanhar e dia a dia eu posso saber se eu tenho alguma discrepância dentro da informação. Ah, no dia tal eu tive mais verba consumida, eu tive menos clique. O que está acontecendo aqui? Aí eu vou analisar item a item o que está acontecendo para tomar a decisão que eu preciso. Uma outra função que a gente usa bastante é a função de filtros, porque quando você coloca o dashboard, você não precisa entrar lá na ferramenta, dar 3 cliques, emitir um relatório, exportar isso para a campanha e tal. Então, o filtro, ele me possibilita filtrar data, eu posso filtrar por campanha. Lá na agência, a gente tem um dashboard que é para todos os clientes. Então, o pessoal de performance, eles vão olhar dentro disso, eles já filtram cliente por cliente todos os dias, e vão ver o que está acontecendo e se eu estou projetando a meta que eu preciso cumprir. Eu consigo tomar uma decisão antes de chegar ao final do mês. Antes de chegar ao final do mês e falar assim, nossa, não bati a minha meta. Ou então, bati a minha meta, só que eu não sei por quê. Né? Então, a gente tem isso filtrado lá de uma forma mais prática e você coloca esses filtros dentro do dashboard também. Um outro exemplo que a gente coloca é para a captação de leads, por exemplo. Aqui eu tenho um gráfico de pizza que ele fica de um lado a origem do tráfego, e de outro lado filtrado por mídia, né? E do outro lado as conversões. Então, nessa linha azul, ela me mostra que eu tenho 56% do volume de tráfego que está vindo para o meu site, ele corresponde a 40%, 44% das minhas conversões. E essa linha vermelha aqui é a parte orgânica, né? Então, o que eu posso fazer? Porque se eu estou vindo, a responsável pelo meu tráfego é 23%, e eu tenho 36% de aumento nas conversões, como é que eu vou fazer para aumentar essa linha orgânica aqui e conseguir contribuir para mais indicadores para que esses resultados venham de uma forma mais prática? Uma outra linha que eu costumo usar bastante, a gente tem, para todo segmento, você tem o melhor dia da semana para vender. Então, quando a gente coloca isso filtrando por resultados, eu consigo entender que dia que é melhor dentro da minha semana e eu posso otimizar as minhas campanhas para que nesse dia eu possa dar um bid maior dentro do que eu vou fazer, que eu possa fazer uma otimização de campanha e assim por diante. E aqui do lado eu coloco dados de acesso por origem e interesse por origem. Né? Então, todos os acessos me geraram 98 leads. O Facebook foi responsável por tanto, o Instagram foi responsável por tanto, e aqui eu consigo bater o olho e falar, nossa, o e-mail marketing aqui está com uma taxa boa, o que eu posso fazer para tomar essa decisão dentro dessa linha e melhorar essa performance para esse KPI exclusivo. Um outro jeito de trabalhar com tabela também que é bem interessante é dividir essa tabela por cidades. Né? Às vezes você sabe que você performa melhor em alguma região, você pode ampliar aqui para cidades, você pode trabalhar com estados, e eu trago essas informações filtradas para analisar os dados de cada uma delas. Né? Então aqui eu tenho o engajamento, nesse caso o objetivo por mídia, mas isso pode ser para e-commerce, Franca, quais são as cidades que estão performando melhor, o meu investimento dentro delas, e aí eu vou dado a dado para entender como é que está funcionando isso. Uma outra coisa legal para a gente usar é a tabela com gráficos. Né? Aqui fica muito mais fácil de eu entender qual que é o período que está me dando mais resultado. Nesse exemplo, em janeiro eu investi R$ 1.700. Só que esses R$ 1.700, eles foram responsáveis por 43 mil envolvimentos dentro da minha campanha do Face. Se eu for olhar o fevereiro, eu tive 1.300 de investimento e tive 98 mil de engajamento. Aqui me dá um dado importante. E aí, quando eu olho para esse número aqui, eu posso investigar melhor o que aconteceu em fevereiro, o que eu fiz de ação em fevereiro, para entender e aprender com esse dado e ir para frente. Eu vou ter que acelerar um pouquinho, porque a palestra, o tempo está acabando e tem muito slide ainda para frente. Um outro formato que a gente usa é o formato de funil, isso é bem prático para e-commerce. Né? Então, para eu fazer um faturamento aqui, eu tive que ter visitantes no meu site que adicionaram produtos no carrinho, que fizeram pedidos e me geraram um faturamento que eu preciso. Quando eu vou analisar e performar aqui, eu posso entender o que eu preciso fazer para trazer visitantes mais qualificados e aumentar a minha taxa de 17% para essa conversão ser maior. E eu posso analisar item a item desse processo. Está vendo como o funil ele me dá uma visualização muito prática de o que eu preciso fazer, aonde que eu preciso melhorar os dados para extrair resultado de uma forma positiva? Agora, a gente já aprendeu os dashboards, é hora de começar a transformar número em informação. Eu coloquei esse link aqui, mas isso daqui está no final da palestra. Quem aqui trabalha com Canvas ou conhece a metodologia Canvas? Levanta a mão, por favor. Existe um jeito de se trabalhar com Canvas, e essa empresa chamada Punk Metrics, eles têm o Canvas para análise de extremos.
né? Que é uma coisa muito legal que a gente consegue usar dentro da performance para extrair resultado, né? Dentro do Canvas de análise de extremos, ele serve para utilizar um framework chamado Feedback Loop. Esse Feedback Loop ele é o conceito que é o seguinte: eu vou analisar a informação, com essa informação que eu analiso, eu vou aprender com ela, com o que eu aprendi, eu vou planejar essa estratégia, e essa estratégia vai me gerar um trabalho para me dar mais dados, para eu analisar de novo, aprender de novo, planejar e trabalhar. Por isso é o loop infinito, né? Eu fico dentro desse processo e a cada vez que eu faço isso, eu consigo melhorar esse resultado. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui, ó. Isso daqui é meu KPI, essas aqui são as métricas de vaidade. Parece bobeira, mas isso é o que mais acontece no segmento. Não é raro o cliente que chega para a gente e fala assim: Thiago, eu preciso vender mais, então eu quero fazer uma campanha no Instagram para conseguir seguidor. O que acontece? Se eu estiver analisando o número errado, eu vou evoluir para um outro caminho e a quantidade excessiva de informações vão só me fazer tirar o foco. Então, você quer começar a analisar dados, comece da parte mais simples, comece pelo primeiro número que te vem à cabeça, e aí aos poucos você vai evoluindo dentro desse processo. E a verdadeira função dos dados são essa: eu vou pegar os dados, extrair informações deles, e essas informações vão me gerar oportunidades de trabalho. Uma vez que eu tenho e trabalho essas oportunidades, eu volto para analisar os dados e eu continuo nesse processo infinitamente. Agora vamos para o Canvas de análise. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos para o Canvas, né? O Canvas é para quem trabalha com Canvas já entende como é que funciona, é uma forma visual de mensurar as informações de um jeito prático para ter insights, né? E essa empresa que eu falei, a Punk Metrics, ela montou o Canvas para análise de extremos, para a gente trabalhar com dados, né? Eu tenho, de um lado, quais são os atributos que eu vou medir. Eu tenho o drill down, que é onde eu vou trazer o que destacou nessa parte anterior. Eu tenho o objetivo que eu preciso alcançar, né? O objetivo que está afetado. Quais são os desempenhos que eu vou medir, a análise qualitativa e a ação que eu vou tomar dentro disso. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço no Canvas, eu vou definir qual que é o desempenho corrente que eu preciso medir. E aqui já vai um conselho. Procure trabalhar com métricas absolutas, com métricas de média, evite trabalhar com coisas absolutas. Por exemplo, se eu quiser medir quantidade de pedidos por região, praticamente certeza que o estado de São Paulo vai trazer a maior quantidade de números, e você não vai ter informação muito importante para analisar isso. Então, dentro disso, eu posso trabalhar com a média de taxa de conversão. Eu tenho uma média de taxa de conversão de 4,72%. Beleza, já defini isso. Agora eu vou fazer, na parte de atributos, quais são, dentro dos dados que eu vou acompanhar, quais são as informações que eu vou filtrar para entender se eu estou acima ou abaixo da minha média levantada lá atrás. Aqui eu coloquei 2 exemplos e o conselho que eu dou é: comece mais básico. Pega 2 atributos, pega um atributo, analisa, melhora, vai para o próximo. Analisa, melhora, vai para o próximo. Então, eu organizei aqui como exemplo a parte de origem, mídia e as cidades. E aí eu filtro aqui quais são as principais origens que estão me dando uma taxa de conversão maior do que eu mensurei. Então, se eu tenho 4,27%, o que eu tenho de origem maior do que isso, eu vou olhar. E o que eu tenho menor também vou olhar. Feito isso, eu vou pegar daqueles dados os números positivos, né? Então, aqui nesse exemplo, eu coloquei a campanha de Bing e as campanhas de e-mail marketing estão me dando uma taxa de conversão maior que as outras. As cidades, elas têm uma taxa de conversão maior que as outras. E na mesma análise que eu faço, os números negativos. Quais são as campanhas que estão performando com a taxa abaixo da minha média e as cidades que estão performando com a taxa abaixo da minha média. Depois que eu fiz isso, eu vou começar a trabalhar a parte de estratégia, né? E aí o meu conselho para vocês é assim, ó, reúna com a sua equipe de performance e defina sprints que vocês vão se reunir para acompanhar esses dados. O ideal é que seja semanal, mas se não puder, faz quinzenal. Só que, cada vez que você for reunir com a sua equipe, define primeiro o que vocês vão medir. Não tenta fazer o que é para melhorar o que é positivo, para piorar o que é, para resolver o que é negativo de uma forma única. Pega na primeira semana, eu vou tentar aumentar os dados que estão puxando os meus números para baixo. Na próxima semana, eu vou tentar melhorar os dados que estão puxando os meus números para cima. Porque assim você tem toda a sua equipe com foco único.
Uma vez que eu fiz isso, eu vou listar aqui quais são os objetivos que foram afetados, né? Então, da parte positiva, os melhores desempenhos, da parte negativa, quais foram os piores. E aí, uma vez que eu peguei isso, é hora de fazer uma análise qualitativa das minhas informações. Beleza, eu já entendi que a minha campanha do Google, ela não está dando o resultado que eu achei que seria interessante. E aí, como é que eu vou olhar? E eu vou olhar como é que essa campanha está configurada, pegando no número negativo. Do outro jeito, como é que eu posso ganhar escala nas campanhas de e-mail marketing? Porque ela está me resolvendo uma porcentagem maior, ela está me dando uma taxa de conversão maior. E aí, eu parto para a ação. Uma vez que eu analisei, que eu planejei, eu vou fazer a ação. Então, na parte ruim, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar os anúncios da campanha do Google Ads, eu vou criar anúncios diferentes na campanha do Face, eu vou negativar as cidades que não estão vendendo no Face e no Google. Na parte positiva, eu vou trabalhar a otimização das campanhas do Bing e do Bing orgânico, porque isso está me dando resultado. Eu vou aumentar a frequência de disparos de e-mail marketing, ou aumentar a minha base e assim por diante. E eu vou aumentar o lance para as cidades que têm maior conversão. Então, dessa forma, vamos pegar um exemplo. Fiz lá a junção dos dados que estão nos dados dos atributos, levantei esses dados e dividi entre positivo e negativo, defini no meu primeiro sprint, que eu vou trabalhar primeiro os números que estão com os melhores desempenhos, analisei esses números, fui para como eu posso ganhar escala nas campanhas de e-mail marketing e vou trabalhar a otimização das campanhas dentro disso. Isso no primeiro sprint. No segundo sprint, vou trabalhar a parte negativa. Analisar esses dados do mesmo jeito, definir as minhas hipóteses e melhorar os anúncios da campanha do Google e do Face. A dúvida aqui agora é o seguinte, será que dá para fazer tudo isso que a gente fez dentro do Google Data Studio? Já que eu estou falando de Google Data Studio, a resposta é, dá para fazer. Então, nesse link aqui, vocês conseguem acessar essa plataforma e vocês conseguem mensurar isso e colocando os KPIs, colocando as médias de vocês. E aqui vocês conseguem imprimir esse dashboard, porque tem informações aqui que você vai ter que preencher manual, não dá para fazer tudo digital. Então, você imprime isso, você junta com a sua equipe e vai definir essas hipóteses para trabalhar dentro disso. E aí, se vocês quiserem fazer o download dessa apresentação, a gente tem o link, os bônus que eu falei, para quem não dormiu na minha palestra. Se você quiser fazer o download do Canvas para análise de extremos, esse é o link que você vai acessar. A Punk Metrics, ela tem um curso onde ela ensina como é que funciona essa metodologia. Esse curso é gratuito, tá? E não estou ganhando nada para fazer propaganda para eles. Eu só estou indicando porque realmente é bom. Então, esse é o link para acessar. E quem quiser me seguir no LinkedIn, estamos lá. Não vai fazer mal nenhum. Agora a gente pode fazer algumas perguntas, né? Thiago, obrigado. Muito bom. Palmas. Obrigado, pessoal.